Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre relacionamentos. Como ter um relacionamento ideal? Será que é possível, Cristina, termos um relacionamento daqueles de conto de fadas? Gente, sim, é possível ter algo muito parecido. Conto de fadas, na verdade, é algo muito além, né? Mas existe sim a possibilidade de você ter um relacionamento gostoso. Sabe aquele relacionamento onde você se sente feliz com a pessoa que está ao seu lado, onde você se sente amigo da pessoa, amiga, onde você se sente totalmente confortável na relação. E o que é esse relacionamento, né? Que é importante e que faz a coisa acontecer na vida dos dois. Como é esse relacionamento ideal? Gente, o relacionamento ideal é aquele relacionamento onde o casal consegue olhar para a mesma direção juntos, ou seja, eles querem mais ou menos as mesmas coisas quando se trata do casal, ao mesmo tempo que um apoia o outro nas suas conquistas pessoais. Então, para que o casal chegue nessa estabilidade emocional, existe muitas coisas que é preciso saber. Então, eu me especializei nesses relacionamentos, eu passei por várias situações em relação a relacionamentos que foram me trazendo base e eu fui buscando, né, qual era a fórmula ideal. Inclusive, eu escrevi um livro que fala sobre isso, que fala sobre divórcio, que chama-se Divórcio Bem-Sucedido, que vai ser lançado agora no começo de março. E o que é, então, né, Cristina, esse relacionamento ideal? Gente, um relacionamento ideal é onde existe essa parceria entre o casal, onde você tem o apoio do outro e você consegue apoiar o outro. O que acontece normalmente nos casamentos? Por que não dá certo? Ou por que é muito conturbado? Porque, sem perceber, uma pessoa tenta jogar a própria expectativa daquilo que não está acontecendo na vida, as próprias frustrações em cima do outro. E muitas vezes os papéis estão todos trocados no relacionamento. É quando, por exemplo, um marido faz o papel de pai da mulher, quando a mulher faz o papel de mãe do marido, e esses papéis ficam de alguma forma confortável, mas não é ideal, né? Por quê? Porque não dá, gente, pra gente ter um papel errado. Você precisa ser a mulher de verdade do seu marido, e você precisa ser de verdade o marido da sua esposa, né? Ou do seu relacionamento ali. Por quê? Porque se você não observar isso, você não souber realmente entender que papel você está fazendo, você corre o risco de, sem perceber, cobrar do outro ou jogar uma expectativa no outro que não é real e que não é ideal. Então, esses papéis são muito importantes. Outra coisa, o casal precisa aprender a se divertir junto. O casal precisa aprender a se colocar nas situações ali do dia a dia junto. Porque a gente vê naqueles contos de fadas as situações sempre bonitinhas, né? As situações onde não existe problemas, não existe trânsito, não existe estresse, não existe dor de cabeça, não existe filhos, não existe contas. Agora, na vida real, essas coisas precisam ser levadas em consideração e existe sim uma fórmula, né? Eu ensino sempre lá no consultório para os casais, para que fique bom para os dois e para que o casal como casal consiga se organizar. Agora, indo um pouco mais além, existe o comportamento emocional da mulher ideal e existe o comportamento emocional do homem idealmente em relação à mulher. Então esse comportamento é algo que precisa ser muito bem estruturado porque a gente não aprende. Então eu te pergunto, que modelo você tem de relacionamento? E eu te respondo, o modelo que você tem de relacionamento é o modelo que vem do seu pai e da sua mãe, ou do seu tio, da sua tia, dos adultos que se relacionavam com outros adultos quando você era pequeno e que estavam à sua volta. Então, quando você tem esses modelos e você para pensar nesses modelos, está na hora de você se perguntar, eram modelos ideais? Eu consegui
fazer uma boa estrutura a partir disso que eu aprendi com o meu próprio casamento, no meu próprio relacionamento, porque, por exemplo, se você teve uma mãe ou um pai extremamente ciumento, ou extremamente possessivo ou bagunceiro, o que acontece? Você provavelmente está repetindo sem perceber essa estrutura, você está copiando isso ou você atrai um parceiro muito parecido. Isso é inconsciente. Agora, existe sim o modo de reorganizar isso emocionalmente para que fique bom. A mulher, principalmente, ela precisa entender qual o papel que ela precisa ter em relação aos homens, né? Existem pilares emocionais que a mulher precisa desempenhar em relação aos homens. E esses papéis, principalmente, fazem parte daquilo que o homem precisa. Então, quando a mulher, agora falando especificamente de mulher, quando a mulher entende isso, ela consegue alimentar o parceiro emocionalmente da forma adequada para que ele se sinta poderoso, olha que interessante, e para que ele consiga também retribuir isso. Aí que a transformação começa a acontecer. E esses papéis, são papéis mesmo, eles são super fáceis de aprender, apesar de não serem simples, mas são fáceis de aprender, de compreender. E eu fiz, há mais ou menos 2 meses atrás, lá no meu espaço, um workshop que fala só sobre isso, que chama o Workshop da Super Mulher, e eu vou repetir esse workshop agora no dia 19, na sexta-feira, dia 19. Então, se você quer mulher, esse workshop é especificamente para mulheres. Se você é homem e está me ouvindo, eu tenho como te ensinar também da parte masculina, como é esse comportamento ideal masculino, mas aí na forma lá de consulta, aí a gente faz 2 consultas para que você aprenda isso, aprenda a se colocar perante as mulheres da forma ideal que você precisa entender. Mas voltando ao workshop, que será dia 19 para mulheres, gente, é um workshop que será dia 19, é uma sexta-feira, são 2 horas, onde você vai aprender quais os pilares do relacionamento ideal. Esses pilares, eles têm a ver com os sentimentos que você precisa criar no outro. E eu vou te ensinar o que exatamente você precisa fazer. O nosso workshop, o último que nós tivemos, foi divertidíssimo. Nós tínhamos muitas mulheres e todas basicamente falaram a mesma coisa. Cris, realmente você me descreve, eu realmente faço tudo errado, eu tô realmente observando que eu não aprendi. Então, você vai aprender aquilo que você não aprendeu. Então, venha participar dia 19, esse workshop que chama Workshop da Super Mulher, né? Para você aprender a se relacionar, aprender esses pilares ideais do casamento. Dia 19. Para participar, gente, manda um WhatsApp para minha secretária Gabi e ela vai te mandar as informações de como funciona, como vai funcionar esse workshop, como que você faz já a sua inscrição para garantir a sua vaga. Então, para fazer a inscrição, escreve lá pra Gabi no 9696577748. Então, 9696577748. Até o dia 12 nós temos um descontinho. E o workshop, na verdade, já tem um preço super simbólico mesmo. Mas até o dia 12 ainda tá mais simbólico ainda. Então, depois do dia 12 vai ser o valor normal. Então, 9696577748. E o telefone lá do consultório, você pode ligar amanhã, após as 9, é 4327-4301. Gente, está tudo lá no meu site, cristinalong.com.br. cristinalong.com.br. Olha, hoje eu estou falando aqui na rádio, né? Aqui no meu programa, sobre o casal competente emocionalmente, um casal que manda bem. O casal que manda bem, ele é feito de, claro, 2 pessoas que sabem o que estão fazendo, mas as pessoas me perguntam frequentemente, Cris, e se eu aprender, vai fazer efeito? Vai, porque a partir do momento que você aprende, você começa a levar para o outro uma sensação diferente. Levando para o outro uma sensação diferente, o que acontece? O outro vai te retribuir. Porque quando alguém é gentil com você, você vai ser gentil com essa pessoa. Não tem como você não retribuir, né? Por mais que a pessoa espane, digamos assim, que a pessoa haja de uma forma ruim, ríspida ali, a partir do momento que você começa a mudar o jeito que você lida com a pessoa, e aí eu vou te ensinar todos os detalhes, você começa a fazer a mudança acontecer também no outro. Quem não puder participar desse workshop dia 19, que é uma sexta-feira,
de noite, pode fazer, aí no caso, né, tanto para mulheres como homens, pode fazer 2 sessões que podem ser feitas, inclusive, via chamada de vídeo no celular, única e exclusivamente para aprender isso. Porque é importante que você entenda que se você não tiver uma parceria, né, no seu relacionamento com a outra pessoa, você fica se sentindo vazio, porque é tão gostoso quando a gente pode compartilhar com o outro aquilo que a gente faz, aquilo que a gente quer fazer, quando a gente constrói planos com o outro. Agora, é muito ruim a sensação de quando tudo que eu penso o outro não concorda, tudo que eu quero o outro não quer, tudo que eu tento fazer o outro atrapalha. Essas sensações são muito comuns. Ou quando a pessoa se vê, por exemplo, presa, né, numa maré de problemas e não faz a mínima ideia de como sair dali, e aí o casal como um todo está se desestruturando por causa desses problemas. Isso também é muito comum aparecer lá nos casamentos, lá no tratamento que eu faço para casal. Eu trabalho com os casais de forma separada, ou seja, eu atendo a mulher num horário, o homem no outro. Porque, gente, não adianta eu querer primeiro consertar o relacionamento se eu não consertar emocionalmente, não é consertar, né? Mas se eu não ajudar a pessoa a se reestruturar emocionalmente primeiro. Porque senão a tendência é jogar a culpa no outro, jogar o meu caminhão de lixo de frustração no outro. Então, primeiro, eu resolvo cada um emocionalmente para que depois ele tenha a clareza ao olhar para o outro, entender o papel do outro na vida dele, entender como que eles olham para esse futuro, o que que eles podem fazer juntos, juntando as forças ao invés de um atrapalhar o outro, que acontece frequentemente nos relacionamentos. Então, olha só, você pode fazer essa mudança de relacionamento acontecendo na sua vida de 3 formas. Você pode fazer, se você for mulher, participando desse workshop da Super Mulher, no dia 19, que é uma sexta-feira à noite. Você pode fazer, aí no caso também para homens, 2 sessões comigo específicas para este tema. Aí você fala para a Gabi que é específica para este tema. Ou você pode trabalhar toda a sua parte emocional, inclusive outros assuntos, através do alinhamento emocional que eu faço através da hipnose. Gente, a hipnose é uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta que abre portas emocionais assim para você de um modo muito interessante, porque a gente desbloqueia aquilo que está te incomodando. Então, as sensações. Então, por exemplo, a pessoa que sente muita ansiedade, a pessoa que tem muito medo, que tem pânico, que tem sentimentos ruins dentro dela ou que atrapalham ela, o que acontece no dia a dia da pessoa? Esses sentimentos fazem com que a vida passe, então, e a pessoa não percebe que enquanto ela não resolver aquilo, ela não vai conseguir realmente chegar onde ela deseja. Então a vida vai passando, e a pessoa mais uma vez travou, mais uma vez não conseguiu, mais uma vez entrou em pânico, mais uma vez ficou super ansiosa, comeu o que não deveria, fez o que não deveria, falou o que não deveria. Então, o que acontece? A vida vai passando, os meses vão passando, mais um ano, entramos agora em 2018, mais um ano se passou. Agora, quando a pessoa se estrutura emocionalmente, ela consegue caminhar para frente com muita tranquilidade e muita segurança. Então, essa estrutura emocional, ela precisa ser criada dentro de você. Como que se cria essa estrutura emocional, gente? Se cria principalmente tirando as travas emocionais, tirando as sensações. Isso eu faço através da hipnose, das técnicas, outras técnicas que eu tenho lá no consultório. Além de te ensinar o que você precisa fazer para se comunicar eficazmente com as pessoas, o que você precisa fazer para entender como se colocar em cada situação da sua vida. É muito comum eu atender pessoas que têm questões profissionais sérias, inclusive com o chefe, com subordinados, e a pessoa, na verdade, ela tem aquela questão porque ela não faz a mínima ideia de como olhar para aquilo, de como resolver aquilo. A pessoa tenta do jeito que ela entende que tem que acontecer, mas não é necessariamente o jeito ideal. Então, essas transformações, elas acontecem desses 2 modos que eu disse para vocês. Em primeiro lugar, eu vou te apresentar um novo modo de olhar, de observar, eu vou te ensinar concretamente, faz isso, faz aquilo, e num segundo momento, eu trabalho com você de dentro para fora, tirando essas travas emocionais, essas sensações, tudo aquilo que faz você encolher ou que faz você dar passos para frente, alguns para frente, um monte para trás, ou seja, você fica sempre no mesmo lugar. Então, gente, escreve pra gente lá, pra minha secretária Gabi, ela vai te mandar as informações daquilo que você deseja saber. Então, o nosso WhatsApp
É 96965-7748, 96965-7748. E o telefone lá do consultório é 4327-4301. Então, lembrando que é 0 operadora 11, 4327-4301. E o meu site é cristinalong.com.br. Olha só, se estruturar emocionalmente tem única e exclusivamente a ver com saber fazer as coisas andarem, saber fazer as coisas acontecerem. Então, eu te pergunto, quem te ensinou a fazer as coisas acontecerem? Ou melhor, quem não te ensinou? Na maioria das vezes, a pessoa se dá conta que ela não tem, na verdade, um defeito. Ela simplesmente não entende o que tem que ser feito. Então, a pessoa tenta, sem perceber que a tentativa que ela está tendo, que ela está fazendo ali na vida dela, está sendo feita do modo errado. Ou seja, esse modo errado é uma memória que você tem, é aquilo que você vivenciou, é aquilo que você acha que tem que acontecer, porque é aquilo que te mostraram, é aquilo que você enxergou, é aquilo que você entende até agora. Quando isso muda, quando esses parâmetros, né, esses paradigmas mudam dentro de você, quando você percebe de repente que é possível fazer aquilo que você quer que aconteça na sua vida de uma outra forma, ou é possível achar um caminho de uma forma totalmente inusitada e diferente, que você nem acreditava, o que acontece? Muda-se o parâmetro, muda o paradigma dentro de você. Quando essa mudança acontece, a mudança se realiza. Então, é muito comum a pessoa, por exemplo, acreditar que ela não pode fazer certa coisa, porque na cabeça dela ela acha que não dá por isso, por aquilo outro. E, no fundo, ela tem tanta certeza e ela tá tão na teimosia daquilo, que ela afirma aquilo, ela vivencia aquilo. E muitas vezes a pessoa até já tentou de várias formas, que são as formas que ela entende como ideais ou como caminhos, né? E não conseguiu. E aí, frequentemente, a pessoa conta, né, aquilo que está acontecendo com ela, e eu sugiro para essa pessoa uma outra forma, e a pessoa fala, poxa, eu nunca pensei nisso. E aí a pessoa vai e faz. Agora, o que acontece? Por que é uma outra forma? Por que a pessoa nunca pensou? Porque ela tinha dentro dela uma sensação de que ela não podia ir além. Então, no fundo, quando a pessoa ela não acredita que ela pode, que ela é a pessoa que vai conseguir, ela acredita que os outros conseguem, que ela não consegue, ela acredita que é muito difícil, ou ela até acredita que ela merece, mas ela não está percebendo que é falso esse acreditar. Ela, na verdade, se ela conseguisse realmente acreditar, ela já teria conseguido. Então, é muito interessante esse processo. Quando eu tiro hipnoticamente a sensação de dentro das pessoas de que elas não podem ser, essas sensações, por exemplo, de ansiedade, essas sensações de travas, essas sensações de medo a respeito do que os outros vão pensar, essas sensações que sufocam a pessoa, quando a sensação sai, o que acontece da próxima vez que a pessoa estiver ali numa situação que ela sempre teve e que sempre foi ruim? Ela não sente mais aquilo. A partir do momento que ela não sente mais aquilo, ela começa a vivenciar uma nova história, ela começa a se colocar de outra forma, as pessoas enxergam ela de outra forma, ela consegue então, finalmente, sair daquele meio e ir para um outro meio, ou seja, muitas vezes a pessoa olha para o lado que ela nunca tinha olhado, e ela começa a seguir um novo procedimento, digamos assim, na vida dela, e aí a mudança acontece. É muito interessante esse processo, eu sou apaixonada por essas mudanças, eu realmente me especializei nisso, porque teve uma época da minha vida que eu trabalhava muito com outro tipo de terapia, onde as pessoas se sentiam muito bem, mas eu via que esse sentir-se bem, ele terminava 2, 3 semanas depois. E aí eu entendi que a mudança ela precisava ser mais profunda. E aí eu fui buscar mais ferramentas para fazer realmente a mudança acontecer de forma definitiva. Eu, então, fui para a hipnose, fui para outras técnicas, e nestas técnicas eu consigo realmente fazer a mudança acontecer. Gente, eu tenho clientes que vêm me visitar de vez em quando, que fazem lá o processo da transformação pessoal no alinhamento emocional ali nas 10 sessões, e elas voltam meses depois, anos depois. Eu tive recentemente uma cliente que voltou 4 anos depois, e ela falou, nossa, Cris, eu tô muito bem, e eu vim só para ter uma opinião numa questão específica, a gente conversou e ela me contou tudo o que aconteceu, a pessoa mudou assim radicalmente.
Então é um processo muito bonito que pode acontecer com você também, se dê esse prazer, se dê essa chance de fazer essa transformação acontecer. Então, gente, escreve para a Gabi, ela vai te mandar essas informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp, lá no consultório, é 969657748. Então, repetindo, 969657748. E o telefone do consultório é 4327-4301. 4327-4301. Todas essas informações estão lá no meu site, que é cristinalong.com.br. Gente, fazer a mudança acontecer é uma questão de você se comportar diferente, além de se sentir diferente. Quando o sentimento muda, a gente consegue mudar o comportamento. Mudando o comportamento, nós temos uma mudança concreta. As pessoas têm uma ideia muito errada a respeito das mudanças, porque elas acreditam que elas querem mudar, elas têm certeza que elas querem mudar, elas sabem que elas querem na ponta da língua, mas elas têm uma ideia errada a respeito da mudança. As pessoas, elas querem mudar sem mudar. Elas querem fazer as coisas acontecerem sem mudar nada do que elas pensam, nada do que elas fazem, nada do que elas sentem. Isso é impossível. Agora, muitas vezes, a pessoa enxerga a mudança como algo dolorido, até que a gente tira essa trava e a pessoa consegue finalmente fazer uma grande transformação acontecer, uma transformação de verdade acontecer. Então, realmente, é um processo bastante tranquilo e, ao mesmo tempo, muito, muito poderoso, porque é impagável quando a gente consegue ser, né, aquilo que a gente realmente quer ser, quando a gente consegue ficar livre, leve, solta ou solto numa situação onde para você era antes uma situação que deixava você ali numa saia justa, ou deixava você meio encolhido, né? A pessoa, quando ela não consegue se expressar, ela não consegue ser, porque ela tem medo do que vão pensar dela, porque ela tem medo de falar besteira, e a pessoa, na verdade, está o tempo todo encolhida, ela não está conseguindo ser ela. Agora, quando a gente tira essa sensação de dentro da pessoa, a mudança realmente acontece. É uma mudança muito bonita mesmo, é uma mudança de dentro para fora, é uma mudança que faz desabrochar realmente quem você é. Então, gente, 969657748, 969657748, esse é o nosso WhatsApp, fala lá com a minha secretária, ela vai te explicar como funciona todo esse processo. Agora, se você quiser participar do workshop, dia 19, esse workshop é só para mulheres, onde eu vou ensinar os pilares, né, ideais do casamento, o que a mulher tem que fazer para manter o homem para sempre do lado dela, além de, e mantém mesmo, viu, gente? Além de realmente ter um relacionamento gostoso entre o casal ali. Para aprender isso, nós vamos fazer um workshop dia 19, é uma sexta-feira, temos pouquíssimas vagas sobrando, então escreve lá para a Gabi, fala, eu quero participar do workshop, dia 19. Então, esse workshop, repetindo, é só para mulheres maiores de idade, tá? Então, tem que ter mais de 18 anos. Então, 969657748 ou 4327-4301. Lembrando que eu sou Cristina Long. Lá no meu site, cristinalong.com.br, tem todas as informações. E eu quero fazer um convite para você, falando em informação. Que tal você se informar a respeito de você mesmo? Gente, eu faço viagens terapêuticas pelo mundo afora. Minha próxima viagem será agora em março à Turquia. E essa viagem terapêutica, ela tem uma proposta de fazer um autodesenvolvimento pessoal, onde eu vou te conduzir nesse desenvolvimento. Nós vamos estudar a sua vida através dos setênios, nós vamos olhar para aquilo que aconteceu com você, além de te transformar. Você vai voltar transformado, olhando para sua vida de uma outra forma, tirando as travas, além de conhecer um lugar, turisticamente falando, fabuloso, que é a Turquia. A gente vai andar de balão, a gente vai conhecer a Capadócia, a gente vai entrar naquela cidade subterrânea que parece formiguinha. É uma viagem fantástica. Então, para vir comigo, Cristina Long, nessa viagem, agora em março, você entra lá no meu site. Lá no meu site tem todas as informações, inclusive das outras viagens. Eu vou a Machu Picchu em junho, depois eu tenho o Egito em novembro. E tenho outras viagens aí agendadas também, que ainda estão sem datas. Então, para fazer parte dessa viagem comigo, Cristina Long, entra lá no meu site. O meu site é cristinalong.com.br. Tem lá tudo sobre mim, gente. Tem os livros que eu escrevi, tem a minha agenda de workshops, tem sobre
Essas viagens tem sobre os meus atendimentos, sobre as minhas páginas no Facebook, no YouTube. Os meus programas gravados vão todos pro YouTube, a maioria, né? Então, entra lá, cristinalong.com.br, e o nosso WhatsApp é 969657748. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Boa noite.